Bom dia, Maria Clara, tudo bem? Bom dia. Professora, eu estava fazendo a página 37 e eu não consegui fazer eu estava na página 37 agora e eu tinha acabado de terminar, então eu não consegui fazer as outras. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu abrir o livro aqui. Página 37. Sim. Tá, já relativo ao tema de hoje, né? Sim. A gente pode tirar essas dúvidas no final, tá? Tá bom. Deixa eu ver aqui, peraí. Enquanto não entra mais ninguém, deixa eu ver. 37, essa aqui, né? Que começa com verdadeiro ou falso. Essa você conseguiu fazer? Sim, eu fiz até a 2, aí, não deu tempo de eu fazer as outras. Tá, tudo bem, não tem problema não. A gente pode fazer juntos até. Tá bom. Tá? Então, pera. Deixa eu voltar aqui. Isso. Peraí. Aqui, eu tava no mapa. Aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Tá, tem mais gente chegando. Oi, Jasmin, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vocês estão vendo aí a tela espelhada, né, meninas? Ainda não. Não. Não? Antes eu tava vendo, quando eu entrei. Peraí, deu uma travada aqui. Só um instantinho. Agora vai. Opa. Aqui, estão vendo? Não. Será que saiu? Peraí, deixa eu compartilhar de novo. Acho que o compartilhamento saiu. Só um minutinho. Professora, tem algum trabalho seu? Não, tem o bloco, né? Só A coordenação pediu para a gente não deixar nenhum trabalho da semana passada para essa por causa do bloco. Hoje é o último dia do bloco, né? Então... Sim. Pode entregar até 11 horas, né? Isso, normal. pode ser até a noite. Eu acho que sim, né? Para mim só falta literatura e matemática 1. Então. E aí, acho que pode entregar até o fim do dia, sim. E aí, acho que agora vai aparecer de novo. Agora foi. Beleza. O Peter chegou também. E aí, hoje, eu deixei essas páginas desse tema do islamismo, né, para vocês fazerem. A gente pode, depois da explicação, tentar fazer juntos, mas se a gente não conseguir, aí vocês ficam com essa atividade para fazer, tá? Para finalizar para a próxima aula, tá? Mas trabalho em si não tem nenhum. Semana que vem eu devo passar alguma coisa para aquela segunda atividade avaliada, sabe? Mas não vai ser nada que sobrecarregue muito vocês, não. Vai ser coisa pequena, tá? Então, quem está aí... Oi, Peter, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo. Que bom. Então, estamos com Maria Clara, Jasmin,
Peter e Amanda. Oi, Amanda, bom dia. Bom dia. Então, a gente vai começar a falar sobre a origem e o surgimento do islamismo. Vocês, com certeza, já ouviram falar de islamismos, de povos que são povos muçulmanos, e aí a gente vai discutir esse assunto, né, e ver como que essa religião surgiu, que é super importante para a gente entender até como é que o mundo se organiza a partir do surgimento dessa religião. Ajuda também a gente até a entender os conflitos atuais que tem no Oriente Médio, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui uma imagem muito bonita aqui, né, de Meca, que é a região considerada sagrada, né, pelos muçulmanos, para onde todo ano tem uma peregrinação, né, de muçulmanos. Imagina agora nesse tempo de Covid, né, que deve ser proibidas, né, essas peregrinações, imagino, porque a aglomeração é realmente gigantesca, vocês conseguem observar aí, né, o número de pessoas reunidas. A Meca, né, atualmente fica no que hoje é entendido como Arábia Saudita. Essa foto é de 2014. Tá? Bom, então, o que a gente precisa saber sobre o islamismo, né? Um dos símbolos mais famosos, né, de países que são países islamizados, como a gente diz, são essa lua, né, e a estrela. Essa aqui é uma bandeira da Tunísia, que é um país no norte da África, e que foi, né, ocupada aí, pela expansão muçulmana, e até hoje é um país islâmico, enfim. Mas o que a gente precisa saber para começar a conversar é sobre a origem do islamismo, né? E aí a gente precisa saber que o islamismo se originou a partir do Maomé, e aí Maomé é uma tradução, né, um aportuguesamento, digamos assim, do nome, né, dele, que é Muhammad, que é um nome super comum para pessoas islâmicas até hoje, né? Vocês já devem ter ouvido em novelas, filmes, então, que muitas pessoas de países islâmicos se chamam Muhammad, né? E o Muhammad, ou Maomé, foi o responsável pelo início, né, do que a gente conhece hoje como islamismo. Ele é considerado, eu já falei, eu acho isso aqui para vocês, se não falei para outra turma, que ele é considerado, né, o mensageiro ali da doutrina islâmica. O Deus islâmico é Alá, e o livro sagrado, né, dos islâmicos é o Alcorão, né? E aí Alcorão é o Corão, né? Pode ser chamado somente de Corão também. E aí é o livro sagrado deles. Então, se a gente quiser, para tornar um pouco mais fácil de entender, fazer uma comparação com o cristianismo, o Alcorão seria a Bíblia, né? Maomé seria o equivalente a Jesus Cristo, né? E Alá seria o equivalente ao que o cristianismo chama de Deus, né? No geral. Então, o Maomé, ele nasceu no ano de 540, então aí 5 séculos, né, depois de Jesus Cristo, para fazer essa comparação. Ele nasceu num mundo em que o Império Romano já tinha acabado, né, mas que o Império Bizantino existia, para a gente contextualizar com o que a gente vem estudando até aqui, né? E ele vai ser um cara, né, que vai se auto-intitular mensageiro de Alá e vai começar a falar, né, sobre essa doutrina, né, que ele acredita. Ele começa a ter muitos seguidores, né, e essa doutrina, né, que o Muhammad ou o Maomé vai difundir é uma doutrina monoteísta,
né? E eles vão, inclusive, vão acusar os cristãos de não serem monoteístas, vão dizer, mas eles têm a Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade, né, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, que está até no sinal da cruz, que é super habitual para a gente. Isso seria um sinal, né, de que o cristianismo, na verdade, não seria nada monoteísta. Então, essa é uma crítica dos islâmicos. Os islâmicos dizem, não, o Maomé vai dizer, nós somos monoteístas de fato, nós só temos um Deus. E aí, até depois, né, os seguidores do Maomé, eles não dão essa conotação de divindade para o Maomé, como, né, a religião católica dá para Jesus Cristo, por exemplo. Então, no islamismo, Deus é Alá, e ponto final. Maomé foi só um ser humano que trouxe a palavra de Alá à Terra. E aí, tudo bem, gente? Sim. Tudo. Que bom. Peter, tudo bem? Fernanda? Sim. Sim. Então, a gente tem aqui umas imagens também que mostram alguns países muçulmanos, mas antes disso eu vou lá no livro de vocês para a gente ver aqui umas coisinhas. Então, o Maomé nasce nesse ano de 540. Ele começa essa difusão da doutrina, né? Começa a espalhar, a falar para as pessoas sobre isso. Ele começa a ter muitos seguidores, como eu disse, né? Aqui, ó, o Alcorão, tá vendo? É citado, né? E aí o Maomé começa a falar, né, sobre isso para os seus seguidores. Isso vai crescendo, crescendo. O Maomé morre, né, em determinado momento. E aí essa doutrina começa a ser espalhada pelos seus seguidores, né? E aí tem uma divisão entre o que ficou conhecido como xiitas e sunitas, que é uma divisão até hoje muito presente ainda no mundo muçulmano, né? Se a gente pensar nos países que são países muçulmanos até hoje, né? E isso, né, tá descrito aqui. Então, qual seria essa diferença, né? Os xiitas seriam aqueles que seguiriam a palavra do Alcorão à risca, né? Seriam os que interpretariam o Alcorão à risca, não sem deixar muita margem para outras, assim, tipo assim, tem uma frase, eles diziam, não, o que está escrito é o que está escrito, não tem que daí tirar outras ideias. E os sunitas já criaram algumas interpretações a partir do que estava escrito. E eles falavam que também não podia ler a não ser em árabe, né? Exatamente. Exatamente. São muito tradicionais, né? Nesse sentido. E é isso aí, Maria, muito bom. E aí, então, né, uma coisa que é interessante é que tem uma semelhança aí com o cristianismo, porque essa palavra do Deus Alá, né, ela teria sido revelada ao Maomé pelo arcanjo Gabriel, que também está presente né, lá na doutrina do cristianismo, ele que teria dado a notícia para Maria, né, que ela estaria esperando ali Jesus, enfim. Então tem uma semelhança, isso é muito interessante, né? No fim das contas, a gente vê que tá tudo ali meio que se referindo aos mesmos pilares, né? E que tem uma estrutura religiosa parecida, tá? E aqui, ó, aqui, exatamente, fala da questão dos xiitas, né? Que eram os considerados partidários de Ali, né? E os sunitas, né? Que é derivado de al-Sunna, que seria o povo da tradição. Então, existia essa disputa aí entre xiitas e sunitas. Vocês não precisam se preocupar muito com isso, é só saber que essa divisão que existe até hoje vem desde lá de trás, desde a época que o Maomé morreu, e aí começaram a ter disputas para ver quem
que daria continuidade a essa herança do Maomé, né? Quem que assumiria a religião, tá? E aí a gente tem aqui uma imagem do mapa que é super importante para a gente entender a importância política do islamismo, que é o que interessa para a gente, né, em história. Porque assim, o islamismo ele não é só uma religião, ele acaba se expandindo por vários territórios, né? E os territórios que o islamismo chega são territórios que vão acabar se tornando territórios teocráticos. A gente já falou disso. Alguém lembra o que era teocracia? Não lembro. Teocracia é aquele conceito de um governo que mescla a ideia da divindade com a ideia do governante. Quando a gente falar de teocracia, lembrem sempre dos faraós. Faraós eram governantes e também eram considerados uma divindade, né? Então, os territórios conquistados pelos muçulmanos, né, pelo Islão, vão ser territórios que vão se tornar territórios teocráticos, ou seja, o governante vai ser nomeado como uma espécie de representante do islamismo naquele lugar. Então, assim, é um território, né, por isso que a gente chama de territórios islamizados, são territórios que vão ser cultural e politicamente influenciados pelo islamismo. Que territórios são esses, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, na época do Maomé, aqui de 622 a 632, quando ele ainda estava vivo, ele esteve presente nessa região aqui, dessa cor, né? desse laranjinha aqui mais forte, né? Que pega essa parte aqui. Eu acho que é essa parte que está listradinha de um laranjinha mais forte, estão vendo? Que é a Península Ibérica, que é a região de origem dele. E aí essas duas cidades, Medina e Meca, são cidades fundamentais o Maomé em vida ainda. É ele que vai dizer que esse lugar era um lugar sagrado, importante, para onde todo mundo deveria ir para reverenciar lá. Tá? Depois, os primeiros 4 califas que assumem depois que o Maomé morre, né, nesse período aqui, esse amarelinho mais clarinho. Eles pegam essa região aqui do Egito, da Líbia, né, então já é norte da África, e aqui a gente consegue ver, né, que essa parte da Península Arábica, aqui Meca, Medina, é relativamente próximo de Jerusalém, que já era uma localidade considerada sagrada para os judeus e para os cristãos. Então, reparem, né, é mais uma religião monoteísta que chega, né, que surge desse território, né, e que vai estar ali próxima. Por isso que os conflitos começam a aparecer. É por isso que até hoje, por exemplo, nessa região aqui, né, que hoje é o Estado de Israel, é uma região muito conflituosa, né, entre judeus e muçulmanos, tá? Aí aqui de roxo tem a expansão dos califas subsequentes, né, que já pegam ali o final dos anos 600 e os anos 700, pegam essa parte bem aqui para o Oriente, né, aqui chegando ali no que hoje é a Índia. A gente tem hoje o Paquistão sendo um país muçulmano. O Paquistão antigamente era parte da Índia, aí depois que a Índia ficou independente, 1940 e poucos, lá com Gandhi e tal, o Paquistão se separou porque tinha a maioria muçulmana. E na Índia a maioria é hindu. No que a gente entende hoje por Índia, né? A maioria é hindu. É uma religião politeísta, inclusive. Então, essa parte da Índia, conhecida como Paquistão, tinha a maioria muçulmana. Então, eles ficaram independentes e fizeram um outro país. Mas voltando aqui, isso é só para a gente ter uma noção da extensão, né, de como o islamismo se espalhou. Nessa época dos califas chamados de Omíadas, eles foram não só para o Oriente, como foram também à região da Península Ibérica. Boa parte de Portugal e Espanha foi dominada
pelos muçulmanos, assim como toda essa parte aqui que hoje é o Marrocos, né? O Marrocos, a Tunísia, que a gente viu a bandeira lá em cima, foram dominados por muçulmanos, e aí a política acabou refletindo um Estado teocrático, então os governantes são representantes da religião. Vocês conseguem entender isso? Vocês já viram isso hoje em dia? Governantes que usam aquela cobertura de cabeça bem típica dos muçulmanos, e que colocam a religião ali ao lado da política, nas decisões, nos costumes. As mulheres são proibidas de andar na rua sem o véu. Isso não é em todos os países, mas alguns deles têm essas determinações, que são determinações de governo, mas que partem de um princípio religioso. Isso está claro para vocês? Sim, tá. Beleza? Isso é um Estado Sim. teocrático, tá, gente? É um Estado em que religião e política andam juntas, tá? E aí, quando a gente fala assim de países muçulmanos, quais países vêm à cabeça de vocês? Em que as pessoas têm esses hábitos, têm essa cultura, que é uma cultura que às vezes se confunde muito com árabe, né? A pessoa fala, são países árabes. Às vezes o país não é árabe, não, né? Porque árabes, né, são os países que estão aqui na Península Arábica. Mas aí, como por exemplo, sei lá, na Tunísia, por exemplo, que está aqui, longeão, né? Está no norte da África, é um país muçulmano, e falam, não, é um país árabe. Tem que ter cuidado para não cometer essa gafe. Né? É um país muçulmano, mas não é um país árabe. É porque o islamismo começou na Península Arábica. Então, os costumes, a cultura daqui, conforme o islamismo foi se espalhando por outros lugares, essa cultura árabe foi sendo levada para outros lugares. Mas a gente não pode dizer que é um país árabe aqui, por exemplo, no norte da África. É um país muçulmano, né? De costume muçulmano. Deu para entender essa diferença? Uhum. Sim. Nem tudo que é muçulmano é árabe. Mas, normalmente, tudo o que é país árabe, ou seja, os países todos que estão aqui na Península Arábica são muçulmanos. Então, por exemplo, a gente tem países que são países muçulmanos, o Irã, o Iraque, que são países do Oriente, né, que estão aqui meio nessa fronteira do chamado Oriente Médio, estão por aqui. Né? A Palestina, que faz ali fronteira com o Estado de Israel, né, que, na verdade, Israel foi construído em cima da Palestina. O Iraque aqui, Bagdá, aqui, que é a capital do Iraque. O Paquistão, como eu disse, que é bem aqui. O norte da África, o Marrocos, por exemplo. A Líbia, a Tunísia. São países muçulmanos, mas não são países árabes. Agora, país árabe, Arábia Saudita, Kuwait, são países árabes e países muçulmanos. Tá? Beleza, gente? Sim. Então, tá bom. Aqui fala do desenvolvimento cultural árabe, né? E depois que é expandido, por isso que a gente fala de expansão muçulmana, porque eles vão levando isso para outros lugares. É muito importante lembrar que eles tiveram vários avanços na medicina, eles eram excelentes matemáticos, eles respeitavam muito a cultura dos territórios que eles conquistavam, né? Então, eles estabeleciam um Estado teocrático, mas, assim, os povos, por exemplo, judeus que viviam lá na Península Ibérica, eram respeitados, poderiam continuar sendo judeus, mas precisavam pagar alguns impostos para o governo muçulmano. Né? E aí as pessoas que quisessem se converter ao islamismo, às vezes eram isentadas, não precisavam mais pagar impostos. Então, isso era uma maneira dos muçulmanos convencerem as pessoas a virem para o lado deles. Né? Mas, inicialmente, não tinha assim uma perspectiva de guerra, de dominar os lugares com violência e tal. Isso começa a surgir depois, à medida em que o cristianismo, lá com as cruzadas,
a gente vai estudar as cruzadas, né, que estão dentro desse universo da Idade Média mesmo, as cruzadas começam a reconquistar, a querer reconquistar os territórios que eram cristãos e tinham sido perdidos, entre aspas, para os muçulmanos. Né? Então, aí começam a ter guerras, aí começa a violência a imperar e a ser mediadora aí dessas disputas entre cristãos e muçulmanos. Tá? Bom, aqui eu vou para o nosso livro, para o nosso material interativo, que tem algumas imagens de países muçulmanos. Vocês já viram mulheres vestidas desse jeito? Que não, e reparem, isso não é só o véu, né? Isso é um outro tipo de vestimenta. Alguém aí conhece? Já viu? Esse não. Não. É. Não mostra nenhuma parte do corpo, nada, nem os olhos, nada. Tem tipo uma telinha ali, estão vendo? Só para elas enxergarem mesmo. Aham. Essa vestimenta é chamada de burca. Ela é imposta às mulheres, e reparem, só as mulheres, então tem uma questão de gênero, assim, de inferiorizar mesmo e de obrigar determinado gênero, no caso o feminino, a usar esse tipo de vestimenta. Né? A gente tem que ter muito cuidado também para não achar que isso ocorre em tudo quanto é país muçulmano. Não. Isso ocorre em países muçulmanos ultraconservadores, como diz aqui na legenda da foto. O islamismo, assim como todas as outras religiões, tem várias vertentes. Tem pessoas que são mais flexíveis, né? Tem vertentes que são mais flexíveis, então tem vertentes que são mais radicais. Né? Por exemplo, o judaísmo tem os judeus ortodoxos, que são super, né, restritivos, e tem várias outras vertentes, tem judeus praticantes, tem não praticantes, tem uma série de vertentes. Os cristãos, a mesma coisa, né? Tem cristãos ortodoxos, tem os cristãos conservadores, tem os cristãos mais progressistas, enfim. Tem uma série de linhas aí. E o islamismo também não é diferente. Né? A gente tem que ter cuidado. Por que eu falo que a gente tem que ter cuidado? Porque tem uma espécie de estereótipo de que todo muçulmano é terrorista, é conservador, tem que andar tudo tampado. Não é assim. Tá? Então, mas esse caso aqui é um caso no Afeganistão. O Afeganistão tem um regime, uma vertente do islamismo chamada Talibã, que é um grupo, na verdade, que se diz islâmico, né? Islâmico radical, e que tem uma série de medidas, super bélico, assim, super armado, e eles tomaram o governo do Afeganistão em determinado momento, e as mulheres são obrigadas a se vestir desse jeito, só podem sair à rua desse jeito. Então é bem assustador, assim. Eles são esse grupo, né? Essa vertente é bem radical, tá? A gente tem outras imagens, ó. Olha a diferença. Muçulmanos vestidos à moda ocidental nos Estados Unidos em 2014. É bem comum que os homens, né, os meninos também, usem esse tipo de cobertura na cabeça. Né? Assim como os judeus também têm um tipo de cobertura para os meninos na cabeça, né, que fica aqui atrás, não sei se vocês já viram. Então, são muçulmanos, né, vivem nos Estados Unidos, enfim, tem uma outra postura. Tá? Aqui as forças de Peshmerga curdas têm batalhões femininos, então aqui as mulheres podem, inclusive, pertencer ao exército. Né? E aqui, quando a gente fala de curdos são um povo, e isso é até difícil de explicar, mas assim, os curdos são um povo que estão em vários países do Oriente Médio e da Arábia também. Então, por exemplo, no Irã tem curdos, no Iraque tem curdos, a maioria dos curdos são muçulmanos, tá? Só para vocês não ficarem perdidos sem saber o que são os curdos. Aqui, a primeira mulher muçulmana, que é advogada e foi juíza também,
a primeira mulher muçulmana a receber um prêmio Nobel da Paz em 2003. Olhem só que interessante. Reparem, ela é muçulmana, né? Tem a fé, enfim, mas não está caracterizada com nada que lembre, né, as vestimentas que são determinadas por alguns países teocráticos muçulmanos. Olha que legal essa imagem, né? Aqui é uma corredora palestina, que é um país muçulmano ali do Oriente Médio, vizinho de Israel, e ela correu na Olimpíada com essa cobertura, que é uma cobertura muito utilizada pelas mulheres em todos os países muçulmanos, né? Na maioria deles, assim, mulheres que são fiéis ao islamismo usam essa cobertura, né? E em casa elas podem tirar, mas no espaço público elas usam essa cobertura, mas nada parecido, nada tão violador como aquela burca que a gente viu, né? Tanto é que ela está numa Olimpíada, está disputando, correndo, representando o país dela. Aqui é uma rainha da Jordânia, que é um país muçulmano também, que está ali nessa região que a gente chama hoje de Oriente Médio, né? Na Jordânia, né, o islamismo é considerada a religião oficial, né? Então a maioria das pessoas seguem o islamismo, mas a gente consegue ver que ela está ali de uma forma até bem, a gente chama de ocidentalizada, né? Bem parecido com que as mulheres do Ocidente se colocam, né, no espaço público. Aqui uma outra imagem, conferência de líderes religiosos muçulmanos na América Latina, realizada líderes muçulmanos da América Latina. Então, é importante lembrar que não tem muçulmanos só no Oriente Médio, no norte da África e na Ásia, não. Tem muçulmanos que vivem no Brasil, na Argentina, em vários outros países. Tem muçulmanos em todos os lugares, né? Então, é importante a gente ter consciência do que é, do que significa, e poder olhar para essas pessoas com respeito, igualdade, enfim, é uma religião como outra qualquer, e tentar, a gente precisa se despir dos estereótipos. Tem um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês. Aqui tem mais algumas imagens, não vou me demorar muito nelas. Aqui uma parte já mais radical, né, do chamado o Estado Islâmico, é uma organização, né, terrorista de ambições, com ambições expansionistas. Então a intenção deles era, e eles conseguiram conquistar vários países, dominar esses países para governar esses países, então era bem assustador. Eles foram derrotados há algum tempo atrás, conquistaram boa parte do Iraque, da Síria, são responsáveis por uma parte da guerra da Síria, e pregam um islamismo radical, assim, ultraconservador também. Aqui é a porta-voz da Confissão Religiosa Islâmica na Áustria, então a gente mais uma vez vê que tem muçulmanos em toda parte. Ela é uma, né, austríaca muçulmana. Manifestantes fogem da polícia após disparar bombas durante protesto na praça de Kizilay, na Turquia, em 2013. Foram anos bem tensos no mundo árabe. Aqui no Mali, né, que é um país africano, no norte da África também, de maioria muçulmana. Enfim, várias imagens. Eu acho que o... Peraí, está carregando. O Alcorão. Aqui tem um vídeo sobre o Maomé. Vamos ver se dá tempo da gente assistir. Deixa eu ver aqui quanto tempo tem. Tem? Peraí. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, só para avisar, porque quando o vídeo acabar, deve estar no momento de cair o nosso link já. O vídeo tem 6 minutos e a gente tem 7 minutos de aula. Então, assim, só para vocês saberem, o prazo do bloco é hoje. A semana que vem, para segunda-feira, tem as atividades que eu deixei lá no planejamento, que são as páginas
que são as páginas 37 e 38 do livro de vocês, que são sobre esse assunto do islamismo. Tá? E aí, na segunda-feira, a gente vai corrigir essas atividades ao vivo, e vai tirar as dúvidas. Ficamos combinados assim, eu vou botar o vídeo para rolar. Sim. Tá bom? Vocês têm bom. alguma dúvida? Sim. Não. Não. Então tá bom, não esqueçam do bloco, tá? Vou botar para rolar, gente. Professora, o vídeo tá sem som. Coloquei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, é que eu tinha tirado o meu microfone, desculpem. Vou pedir para vocês desligarem os microfones de vocês. Vou voltar ao vídeo.